Bom dia, gente, bom dia. Hoje a gente vai ler o finalzinho. Desculpa. Hoje a gente vai ler o finalzinho de 2 Samuel 3, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, porque o Senhor provê. O Senhor entra com providência, o Senhor nos dá provisão, o Senhor nos dá proteção, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos dá paciência, o Senhor nos ensina a agir com sabedoria. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém. Gente, bom dia, a gente vai ler o finalzinho de 2 Samuel 3, tá? Então a gente viu que Davi teve muitos filhos, Davi teve muitas esposas e Davi tinha feito um acordo. Davi tinha feito um acordo com o Abner, o comandante da guarda de Isbosete. Isbosete é filho de Saul e o Abner tinha elegido ele ao trono e ele ficou comandando 11 das 12 tribos de Israel, tá? Israel, porque o nome Israel descende de Jacó. Jacó era filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. Abraão, Isaac, filho, né? E Jacó, que foi com Esaú, filho de Isaac. E Jacó teve 12 filhos e desses 12 filhos descendeu 12 nações, 12 tribos, né? 12 tribos, 12 nações, não, muito mais. 12 tribos. Essas 12 tribos, quando Jacó virou Israel, o nome dele foi mudado, quando ele se converteu, né, totalmente. Deus mudou o nome dele para Israel e as tribos ficaram sendo de hebreus, até então eles eram hebreus, com o povo que descende de Abraão, o nome deles eram hebreus, né? De hebreus, eles passam a ser chamados de israelitas. E esse povo que vem com essas 12 tribos, nessa separação onde Davi vai tomar conta da tribo de Judá, né, que ele foi eleito rei, ele foi eleito rei da tribo de Judá e Judá guerreou contra as 11 tribos restantes ao norte, que ficou sendo governada por Isbosete, que Isbosete é filho de Saul. Saul morre, Jonatas, que é filho dele, morre. Mical, que era a mulher de Davi, é dada para outro cara chamado Paltiel. E o Isbosete, que é o filho que resta, é erguido rei por Abner, que é o comandante da guarda. Mas, na verdade, o comandante da guarda, que é o Abner, que detém todo o poder, porque é ele que vai lá e luta. O Isbosete é como se fosse só a marionete, só usa o nome dele real para poder dizer que ele reina. Quando o Isbosete vê que o Abner tá crescendo, que ele tem todo o poder, que ele é o cara da guarda, que ele que manda na parada toda, o Isbosete o acusa de ter pegado uma concubina do pai, que até então essa concubina agora é dele, né, do próprio Isbosete. E aí o Abner fica furioso e ele se volta para Davi. Ele fala, não, esse cara que é o filho do Saul é muito fraco, então vou me voltar para Davi. E ele faz um acordo com Davi. E era nisso que a gente parou, nesse acordo que foi feito com Davi. Por quê? Porque a tribo de Benjamim, que é a tribo, uma das tribos, né, que descendem Saul. Saul veio da tribo de Benjamim, né, e consequentemente toda a linhagem dele. Essa tribo é uma tribo muito forte, eles são lutadores, né? São guerreiros. É uma tribo muito forte, é uma das tribos grandes também, assim como Judá, que é a maior. Mas é uma tribo que tem muita influência, como eles são lutadores, guerreiros, né? São pessoas já treinadas para luta. Então eles têm muita influência sobre todas as outras tribos, 10 tribos que estão ali com eles, né? Ao todo é 11 com a tribo de Benjamim, mas eles têm muita influência. Então, se Abner, que tem a influência total, ganhasse a tribo de Benjamim, as outras tribos seria bem facinho, né? Então Davi faz ali uma
pede Mical, por quê? Porque Mical é a ex-esposa dele, né? Ex porque está com Paltiel, mas até então foi casada com ele primeiro. Mas a Mical, ela é como se fosse garantia do trono. A Mical amava ele amava a Mical, mas a Mical amava mais, mas ele chama de volta, o Paltiel vai chorando. Provavelmente a Mical estava bem casada e bem feliz, ela deve ter detestado ter sido chamada por Davi. Agora Davi tem mais 6 esposas, é um cara bárbaro já, é um cara que já mudou o costume, já passou por muitas coisas e provavelmente quando ela chega nessa casa, essa casa não é mais a mesma. Tem muitas mulheres, muitos filhos e muitos anos de diferença. Porém, lá pra frente, quando a Mical vai ser estéril, ela não é estéril por causa de Davi, ela é estéril porque ela zombou da arca. Então ela fica estéril por causa que ela zombou de Deus, ela não deu a devida glória a Deus, mas não por causa de Davi. Então eu creio que nessa história toda a Mical não queria voltar, tá? Mas ela é obrigada porque ele é o rei, vão matar se não voltar. O Paltiel tem que abandonar porque senão ele é morto também, enfim. A história continua. Porém aqui, depois que Davi faz esse acordo com o Abner vai embora em paz, mas ele tá no meio do caminho e aí ele tá indo embora. O que acontece? O Joabe, que é o sobrinho do Davi, ele é o cara da guarda. É ele que comanda todos os outros caras, né? Os outros guerreiros, os guerreiros que se juntaram a Davi. E ele é leal, mas ele tem 2 irmãos, o Abissai e o Azael. Acontece que o Azael, numa das perseguições, quando eles estavam guerreando, ele vai atrás do Abner. E o Abner fala pra ele, ó, sai do meu pé, senão eu vou ter que te matar. Sai do meu pé. Ele fala 2 vezes, mas o cara é daqueles, tipo assim, tô nem aí, eu vou atrás mesmo. E aí o Abner dá uma punhalada nele, né? Põe a lança, né? Dá pra trás assim, uma facada. Enfim, ele morre. E o Joabe guarda, e o Abissai guarda isso no coração. A vingança para se vingar do Abner. Então, ó, nós estamos no capítulo 22, 2 Samuel 3, 22. Vamos lá. Pouco tempo depois, então o Abner sai em paz, depois daquele acordo de paz com o Davi, ele sai porque ele vai fazer a propaganda de Davi para o povo. Mas ele vai embora. Ó, pouco tempo depois, Joabe e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido. Então eles foram ali lutar um pouquinho e voltaram. Foram ver umas terras, alguma coisa e voltou. De um ataque rápido, trazendo muitas coisas que eles haviam tomado dos inimigos. Lembrando que eles lutam contra os amalequitas, contra os filisteus, aquele povo que está em volta ali. E eles estão em Hebrom. Então, ó, mas Abner não estava mais em Hebrom com Davi, porque já o havia deixado ir embora em paz. Então ele foi tranquilo depois do acordo. Quando Joabe chegou com seus soldados, contaram-lhe que Abner havia ido falar com o rei Davi e que este havia deixado ele embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei e ele disse, ele vai furioso. Aí ele fala, o que foi que o senhor fez? Abner veio aqui e o senhor deixou que ele fosse embora, sem mais nem menos? Ele veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os lugares onde o senhor vai e tudo que o senhor faz. E o senhor sabe disso. Ou seja, ele é um inimigo, ele é um traidor. Logo que saiu de perto de Davi, e o Davi aqui não fala dele, mas provavelmente Davi falou, você não tem nada a ver com isso. Logo que saiu de perto de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner, como se o Davi tivesse chamado ele. E o trouxeram de volta. Aí, ó, eles o alcançaram no poço de Sira e os trouxeram de volta. Mas Davi não ficou sabendo disso. Então, Joabe manda um recado por Davi, mas sem o Davi saber, em nome do Davi. E aí ele volta.
Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em particular, e enfiou um punhal na barriga dele. E ele faz isso junto com o irmão, o Abissai, tá? Então, ó, os dois fazem aquela trama ali e acabam matando ele. Assim, Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asael, irmão do Joabe. O Joabe está se vingando da morte do irmão. Mas o Abner não foi em guerra, o Abner estava em paz. E Davi estava em paz com Abner, porque Davi entendeu que Abner não queria mais guerra. Entende? A gente não pode viver num conflito eterno com os nossos inimigos. A gente tem que manter a paz com todos e pronto. É isso que a Bíblia diz, tá? Se possível, mantenha a paz com todo mundo e acabou. É o mandamento do Senhor, tá? A gente, independente de gostar ou não gostar, a gente tem que seguir o que Deus quer pra gente, tá? A gente tem que se curvar a Deus. E a gente faz isso porque a gente ama a Deus. E é assim que a gente tem que levar a nossa vida. Eu amo a Deus. Se Deus mandou eu perdoar, eu vou me humilhar para Deus e vou perdoar quem eu tiver que perdoar. Eu vou pedir perdão para quem eu tiver que pedir perdão. Porque eu amo a Deus. E eu quero obedecê-lo. E eu fui perdoado. Sabe, a gente tem que entender que a gente não tá dando nada para ninguém. Além da gente se libertar, a gente está recebendo o perdão de Deus. Deus nos perdoa todo dia, a gente não é digno de Deus, tá? Então, ó, aí, ó, 28. Quando soube disso, Davi disse: o Senhor Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos culpa no assassinato de Abner. Ele fica triste, ele fica realmente muito triste, verdadeiramente. Que o castigo por esse crime caia sobre Joabe e toda a sua família. Que nunca faltem na família dos homens dele, né? Que tenham aqui tá gonorreia, tá? Mas assim, era doenças infecciosas naquele tempo, né? Podia ser a lepra, podia ser vários tipos de doença que tinha que eles não sabiam que tinha cura, tá? Mas aqui nessa tradução simplificada tá escrito gonorreia, tá bom? Então, ó, que nunca falte na família dos homens dele que tenham gonorreia ou doença contagiosa de pele, em alguma tradução lepra, ou que sejam capazes de fazer somente o trabalho de mulher, ou que sejam mortos em batalha, ou que não tenham o que comer, que passem fome, miséria. Ou seja, Davi lança praga e maldição sobre o assassino e sobre a família dele, tá? Porque ele não quer que recaia sobre ele, porque ele realmente não tinha culpa, ele tinha feito amizade com Abner. Então, ó, assim Joabe e o seu irmão Abissai assassinaram Abner porque ele havia matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Acontece que a vingança não é do Senhor. Para você ver, na cabeça deles, o Abner tinha feito isso intencionalmente. Tipo assim, ele matou porque ele queria, porque ele é mau. Na verdade, ele pediu para ele parar. Ele não queria o matar, mas ele sabia que ele o mataria. O Azael mataria o Abner. Ele o perseguiu para matar. Então, ele pensou, ou eu ou você. Foi meio que ou eu me defendo, eu não tenho como escapar, ou eu me defendo, ou vai eu, ou vai você. Não que esteja certo, mas eles eram guerreiros. É um por um, dente por dente, olho por olho, dente por dente. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Naquele tempo era assim, olho por olho, dente por dente. Eles são guerreiros, um guerreiro tá perseguindo o outro. Ou é minha vida ou é a tua. Então o Abner matou, mas não que ele quisesse o fazer. Ele pediu para parar. Ele pediu para o Azael parar, mas ele não parou. Então, a vingança, ela não é algo de Deus. Ela não nos traz conforto, ela não nos traz felicidade. A vingança, ela nos traz, na verdade, peso. Porque nós nunca poderemos dar para o outro aquilo que ele nos deu. Porque nós não sabemos de fato a intenção do coração da pessoa quando foi nos lançado algum mal. Só Deus consegue dar a medida exata.
E muitas vezes nós nem veremos essa pessoa pagar, né? Receber aquilo que ela plantou. Mas isso não significa que ela não vai receber. Porque existe uma lei, e essa lei é bíblica: tudo que o homem plantar, este também colherá. Então significa que a intenção do meu coração, quando eu plantei o mal na vida de alguém, essa intenção, que foi uma semente, ela vai voltar para mim. Só que, de repente, eu plantei o mal na vida de alguém em 2025 e eu colho em 2040. Entende? É por isso que não compensa a vingança. Porque nós ficamos na esperança de que o outro vá colher, vá pagar, e nós vamos deixando de viver. Nós vamos carregando aquela pessoa junto conosco para onde a gente vai, e a gente vai deixando de viver, porque o nosso coração vai ficando pesado, vai ficando cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de tristeza. Se a gente deixar aí, parece bobo, mas não é. Deixa aí. Deixa pra lá. Ah, mas você não sabe o que ele ou ela me fez. Acredite. Eu já fui muito machucada. Mas Deus falou a mesma coisa pra mim. Rafa, deixa pra lá. Eu dou o peso pra quem for. E de verdade, quando eu deixei pra lá, eu consegui viver melhor. E eu sei, hoje eu consigo dizer, eu quero o bem para essas pessoas, né? Porque não foi uma só. Eu quero o bem para essas pessoas. Por quê? Porque eu também quero viver o bem. Não é porque eu sou boazinha, é porque eu tinha que deixar, senão eu não conseguia viver. Entende? A gente não consegue viver enquanto a gente fica segurando as pessoas, segurando ódio, segurando mágoa, segurando tristeza, querendo que a pessoa se lasca, querendo que a pessoa paga. Eu sei que é cruel, mas nós não sabemos de fato a intenção do coração dessas pessoas. Nós não sabemos o tamanho do que foi lançado sobre nós. Então, deixa aí. Ora, Deus, eu não quero perdoar fulano ou fulana. Eu não quero. De verdade, eu não quero. Mas eu decido perdoar o fulano, aí fala o nome, ou a fulana, porque o Senhor me perdoou. Então, eu vou obedecer aquilo que o Senhor manda. Eu decido perdoar a fulana. E aí você vai orar isso e falar, essa é a parte difícil. Eu abençoo a vida do fulano ou da fulana. Essa é a parte cruel. Essa eu vou te falar, essa não é fácil não. Essa é de doer. Eu abençoo o fulano, eu abençoo a fulana. E aí você vai lembrar de novo, e você vai repetir a oração. Você vai lembrar de novo, vai repetir, vai lembrar, vai repetir, vai lembrar, vai repetir. Enquanto você estiver lembrando dessa pessoa, você vai repetir essa oração. Eu decido perdoar fulano e fulana e eu abençoo. Pode ser chorando, pode ser se humilhando, pode ser rangendo os dentes, você vai fazer. Faça. E se você lembrar, cada coisa que você lembrar, cada momento que você lembrar do fulano e da fulana, você repita a oração. Deus, eu decido perdoar fulano e fulana, porque o Senhor me perdoou e eu abençoo a vida dela. Toda sorte de bênção sobre a vida dele, toda sorte de bênção sobre a vida dela. Que ele seja muito feliz, que ele tenha muitos filhos, que ele tenha muitas bênçãos, que ela tenha muito dinheiro, que ela consiga ser feliz, que ela tenha o amor da vida dela. Cara, lança bênção. Lança bênção. Você não quer? Não quer. Mas lança bênção. Lança bênção sobre a vida da pessoa. Porque quanto mais você lança bênção, mais você solta ela. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de ver o outro bem. Essa é a realidade. A gente não quer, a gente quer que se lasca mesmo. A gente quer que se dá mal. Só que quando você lança bênção e você começa a orar de verdade por essa pessoa que você detesta, né? Porque essa é a realidade, você começa a soltá-la. E a tua mente começa a ver essa pessoa bem e não dói mais. Não dói. Começa a não doer. A partir depois que você faz, tá? Você tem que fazer. Quantas vezes eu devo perdoar meu inimigo? 499 vezes. 70 vezes 7, ou seja, 490.
É sempre, é o tempo todo, tá? Então, quanto mais você perdoa e repete essa oração, e repete, se tiver que repetir 300, 400 vezes no dia, faça. Se lembrar 400 vezes da pessoa, faça. Cara, é libertador. É maravilhoso você falar da pessoa e não sentir peso. Você pensar que a pessoa pode de repente ganhar na Mega Sena e não sentir peso. Que ela pode ter o amor da vida dela e não sentir peso. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. É maravilhoso você não sentir peso. Deus abençoe, amor. É maravilhoso você ter paz no coração, sabe? Não é fácil? Não é fácil. Eu chorei por 4 meses seguidos para perdoar. Mas, cara, hoje não dói. Entende? Então, assim, por mais que a gente pense que a gente vai conseguir ter alegria depois que a pessoa se ferrar, não vai. Não vai, porque aquilo fica aqui, remoendo. E tipo assim, aquilo fica contaminando o resto. Aquela tristeza, aquela mágoa, aquela angústia, aquela raiva, ela contamina tudo de bom. Porque, por exemplo, vamos supor que você viu a pessoa. Pronto, acabou teu dia. Vamos supor que você soube que a pessoa se deu bem. Cara, destruiu sua semana. Você fica ali pensando, nossa, mas quanto que fulano vai pagar? E é inútil. Entende? É inútil. Você poderia estar vivendo, você poderia estar aproveitando sua vida, fazendo outras coisas. Tá? Então, ó. O Davi vai falar aqui, né, que ele pague por tudo aquilo que ele fez e lança maldição sobre a vida do Abner. Abner foi morto. Do Joabe e o irmão dele, Abissai. 2 Samuel 3:30. Assim Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner porque ele havia matado Asael, o irmão deles. E eles não sabiam que ele não queria, né? Ele foi obrigado, era a vida dele ou a do Asael, na batalha de Gibeão. Então Davi mandou que Joabe e seus soldados chorassem por Abner e que em sinal de tristeza rasgassem as suas roupas e vestissem roupas de luto, e no sepultamento o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Acontece que o Joabe, ele é rei da guarda, ele é comandante da guarda. Rei não, rei é o Davi. Mas ele tem influência, assim como Abner tinha influência, porque era ele que lutava as batalhas, o Joabe também tem. E o Joabe e o Abissai são homens violentos. O pau vai torar se for para a guerra. Se Davi for contra eles, a guerra vai ser gigantesca. Sem contar que eles dominam a situação, ou seja, eles têm a preferência dos soldados, porque eles estão sempre na batalha. Então, Davi não é bobo, Davi não vai apanhar a casa dele em guerra. Ele lamenta, ele joga para cima do Joabe, porque de fato o Joabe tem culpa, ele não tem, o Davi não tem culpa, mas ele não vai contra o Joabe, na questão de lutar contra o Joabe, de expulsar o Joabe, até porque o Joabe é leal a Davi, é sobrinho de Davi, tá? Então, ó, ele fala, o mínimo que você pode fazer é rasgar suas vestes, né, em sinal de tristeza e ir atrás do sepultamento. Então, eles vão, ó. Abner foi sepultado em Hebrom, o rei chorou alto perto do seu túmulo, que era um costume, né? Quando se sofria muito, se chorava alto, e todo o povo fez o mesmo. E Davi fez lamentação para Abner, porque realmente ele ficou triste. Por que teria Abner de morrer como se fosse louco? As suas mãos não estavam amarradas, nem estavam atados os seus pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminosos. Ou seja, ele deixou diante de todo o povo que o povo soubesse que era Joabe e Abissai que tinha culpa, não ele. Então o povo chorou novamente por Abner. O povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa antes que o dia terminasse, mas ele fez um juramento. E aí ele prova de fato que ele está ali diante do povo, né? Que ele está realmente inocente disso. Ele fez um jejum, aí ele fala, ó, que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe, né? Antes que o dia fechasse, né? O pôr do sol, que eles contavam um dia entre o pôr do sol às 6 horas da tarde até o outro dia, 6 horas da manhã. Então ficava assim, né? Ah, clareou, pronto, acabou. Para eles era assim, escureceu, pronto. É um novo dia.
Então, ó, o povo chorou novamente por Abner, o povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa antes que o dia terminasse, mas este fez um juramento, que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe. Tá terminando. O povo ouviu isso e gostou. De fato, o povo gostava de tudo que o rei fazia. Assim, todos os seguidores de Davi, todo o povo de Israel entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner, ou seja, ele não tinha culpa. E ele disse aos seus oficiais: fiquem sabendo que hoje morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei escolhido por Deus, hoje me sinto fraco. Ele revela a impotência dele diante daqueles caras que era violento demais para ele. Hoje eu me sinto fraco. Os filhos de Zeruia, que é o Joabe e o Abissai, que sobrou, né? Filhos de Zeruia, Zeruia é a irmã dele, do Davi. São homens violentos demais para mim. Que o Senhor castigue os crimes deles como eles merecem. Mais para frente a gente vai ver que o Davi manda que Salomão, que é o filho dele, que vai ficar no trono, né? Que ele nomeia Salomão rei, ele manda que Salomão castigue esse crime. Então, durante toda a caminhada de Davi, o Joabe ali é o rei o comandante da guarda, e até Joabe vai ajudar ele a matar. Quando Davi quer matar o marido da Batseba, que ele vai se cometer, o Joabe que vai ajudar ele, porque ele também é um homem violento, né? Mas, quando Salomão toma conta, Salomão vai executar o Joabe, tá? Então, assim, ele pede que Deus tome conta do castigue o Joabe, tá? Porque ele vê que ele não tem esse poder politicamente ali no meio do povo. Tá? Ele não se sente apto, ele se sente fraco. E ele realmente tinha razão, porque senão todo mundo meio que ia ter outra guerra civil literalmente ali. E ele poderia até perder e ser destituído, enfraquecer o trono dele, tá? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, é um ditado popular e é real, tá? Não nos cabe a vingança pertence a Deus. Que Deus te abençoe, tá? Acabou hoje, é só amanhã. E que você tenha no seu coração paz, que vocês possam, assim como eu, possam perdoar os seus inimigos e que nós possamos manter a paz com todos. E se a gente não puder manter a paz próximo, que a gente se afaste, mas que nós tenhamos paz, tá bom? Deus te abençoe, até amanhã. Obrigada por assistir, tá? Fica com Deus.